Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vodunão do Culto G há mais de 30 anos, historiador, professor de História, pós-graduado em História do Rio de Janeiro. Gente, o tema de hoje é um tema muito importante que requer muito cuidado ao se lidar, tá bom? O tema de hoje é Raspei o Santo Errado, e agora? E antes de começarmos o tema, gostaria de divulgar o meu livro, Cultura e Poder na Mutação do Candomblé Afro-Brasileiro. Esse livro é uma análise da prática da religiosidade africana comparado à prática da religiosidade do nosso candomblé aqui no Brasil. Bom, gente, vamos para esse tema tão delicado e que, infelizmente, tem sido muito corriqueiro. Primeiro de tudo, eu gostaria de passar para vocês que essa maneira que eu vou falar para vocês é a maneira que eu, vodunão Júlio, trato o assunto. É a minha maneira pessoal de lidar com esse assunto. Por que eu estou falando isso? Outros zeladores de santo podem usar várias formas de agir. Eu ajo da minha forma, do melhor jeito que eu achei e que o Vodum me auxiliou para isso, tá bom? Então é uma coisa pessoal, própria minha. Eu decidi fazer esse vídeo pela infinidade de perguntas que eu já passei ao longo desses anos todos. Muitas pessoas vêm a mim, e não só a mim, em outros zeladores de santo, você escuta a história, até nos comentários do canal, a gente vê relatos de pessoas que passaram por isso. Então, esse tema é um tema importante demais e que, como eu falei, requer um cuidado muito grande. Como que a gente resolve uma situação dessa? Será que você tem que raspar o santo de novo? Será que você tem que colocar outro santo? Será que por que o santo deixou ser raspado errado? Essas perguntas ficam permeando na cabeça das pessoas. O que principalmente nós, zeladores de santo, numa situação dessa tem que entender é que na maioria das vezes as pessoas vêm para a nossa mão numa situação dessa com a vida destruída. É cabeça que não está bem, é vida profissional que não está bem, é vida pessoal que não está bem, é vida amorosa que não está bem. Na maioria das vezes as pessoas estão com a vida completamente destruída. Então, todo zelador de santo que chegar diante de um problema desse tem que agir com a máxima hombridade e principalmente com a máxima atenção, porque está lidando com vida de pessoas. Bom, então eu, vodunão Júlio, como eu ajo numa situação dessa? A primeira coisa a fazer, eu abro o jogo para a pessoa. Por que eu faço isso? Eu tenho que me certificar que aquela feitura de santo está no jogo, que o santo realmente foi feito. E aí eu começo a traçar um caminho para ajudar a solução. Aí vocês veem que já são dois caminhos. Se ele realmente foi feito, se consta a feitura no jogo, e se não consta a feitura no jogo. Se consta, você vai levar a um caminho, a um tratamento. Se não consta, você vai levar a outro tratamento. Agora, uma coisa importante, muito importante nisso, é que eu não fico só com o meu jogo, tá? Eu sempre aconselho as pessoas que chegaram com esse problema nas minhas mãos, eu abro o meu jogo, me certifiquei e peço para que essa pessoa corra 3 jogos para confirmar o meu jogo. Não vai ser só a minha opinião e do meu jogo que é a solução da vida daquela pessoa. Eu preciso que outros zeladores competentes possam também dar o parecer deles sobre a situação, para que eu tente limitar qualquer tipo de erro. E agora, vamos para o primeiro caminho. Aquele caminho que o santo reconheceu a feitura. Tá? Então, a pessoa veio, jogou comigo, eu vi,
Para mim consta a feitura, está lá, o santo aceitou, foi feito a pessoa. Ele vai nos 3 jogos e depois ele me traz a informação positiva do que bateu a mesma coisa. Então, os 4 jogos foram os mesmos. E aí a gente começa a identificar as situações. Se ele vai nos 3 jogos que eu indico e 2 zeladores de santo viram a mesma coisa que eu e um não, é o meu jogo mais de 2 zeladores que formam 3, então forma a maioria. Então a gente vai pela maioria, tá? Se os 3 identificarem a mesma coisa, melhor ainda. Caso os 3 derem coisas diferentes do meu, sou eu que tenho que verificar o que está acontecendo, tá bom? É assim que tem que ser feito, pelo menos é assim que eu faço para começar a identificar uma solução para esse problema. E digo para vocês, um exemplo desse caminho. Os 3 indicaram a mesma coisa que meu jogo. Como que é o procedimento? Se o orixá daquela pessoa aceitou a feitura, constou realmente, mas ela é de outro santo. Vamos ao exemplo. Ela foi feita de Ogum, mas ela é de Unhansan, de Oiá. Mas Ogum aceitou a feitura. Está lá, foi feito corretamente. E como fica Unhansan aqui? A vida da pessoa está aquele turbilhão, perdeu tudo. Está numa vida em declínio, está em desespero, abandonando a religião, não sabe o que fazer. Esse procedimento, que é o procedimento mais delicado que tem que ser feito. A primeira coisa é o Pai de Santo agir como um psicólogo, ajudando a pessoa a entender certas coisas que aconteceu nessa trajetória. E para você solucionar esse problema, você não raspa, eu Júlio, de Avimage, não raspo a pessoa novamente, porque aquela pessoa já consta uma feitura, já consta uma raspagem. Ela foi raspada de Ogum, mesmo ele não sendo o dono da cabeça dela. O dono da cabeça dela é Oiá, mas ela foi raspada de Ogum. Eu não vou tirar Ogum da cabeça dela. Por quê? A raspagem é uma vez só. Você só faz uma vez. No meu entender, tá, gente? O que acontece com isso? Eu elevo o Oiá, converso com Oiá, converso com Ogum, elevo ao Oiá a altura de Ogum. Tudo que eu der ao Ogum eu dou ao Oiá. E principalmente começo a trabalhar na parte de baixo da vida espiritual da pessoa. Seus caminhos de Odu, seus Exus. Vou ver aonde que está o erro que deu essa derrota na vida dela. Para poder primeiro levantar ela, para que ela tenha caminho, que ela possa andar, sair desses problemas, para depois mexer na parte do orixá. Primeiro, eu gosto de acertar a vida da pessoa, para que ela tenha novamente dignidade, para que ela tenha novamente a sua vida nas mãos e se sentir plena. Porque quando acontece isso, a pessoa se sente perdida, a pessoa se sente enganada, a pessoa se sente traída. E ela não consegue enxergar nada de bom. Esse é o trabalho de formiguinha que o zelador de santo teria que fazer para, com a cabeça da pessoa, para que ela possa se restabelecer, para que a visão dela comece a clarear. Seria bom um bori? Sim, seria bom um bori, mas primeiro o obi tem que apaziguar aquela cabeça. Como eu falei, se mexe nos Exus para ver e principalmente mexe nos caminhos de Odu, para que aquela pessoa possa ter caminho. Aí sim, conversa com Ogum, está tudo certinho, se o assentamento dele está certo, se está tudo perfeito, por que a vida daquela pessoa caiu, se ele aceitou a raspagem. Ele teria que tomar conta da vida da pessoa, tem que ver se o Oiá não está afetando aquilo, se ela ficou triste e decepcionada por tirarem ela do caminho. E aí você apazigua os orixás, Ogum e Oiá. Trazem um para perto do outro, colocam um ao lado do outro. Oiá
Se for na situação de jeje, ela não vai pegar a cabeça da pessoa, só Ogum. Em algumas casas de Keto, o segundo santo acaba virando. Não estou dizendo que Oiá vai ser o segundo santo, mas se existe essa probabilidade do segundo santo virar em casas de Keto, nada impeça que Oiá às vezes pegue aquela pessoa. Isso vai depender de como que vai se lidar com o orixá nessa situação. Porque você faz ali tipo um acordo com os orixás para poder equilibrar a vida da pessoa. E aí você começa a dar uma direção para aquela pessoa que estava se sentindo perdida. Como eu falo sempre, o fundamental é trabalhar o aspecto psicológico daquela pessoa. Por quê? Para ela poder enxergar uma luz no fim do túnel. E aí sim, você fazer o caminho dela de santo, o caminho espiritual depois, consertando as coisas bem aos poucos, de forma devagar, sem correria, para evitar erros. E como seria o outro caminho? Novamente, eu jogo, não consta a feitura de santo, não consta o orixá. Vou continuar no exemplo do Ogum e de Oiá, tá? Na cabeça da pessoa. Ela foi raspada de Ogum, mas ela é de Oiá. Então, vamos lá. No jogo, Ogum não aceitou a feitura. O zelador de santo disse que ela foi raspada. Ela passou por todos os atos, mas no jogo não aparece. E Ogum diz que não fez. Ela vai para os 3 jogos para poder confirmar aquilo que eu vi. Da mesma forma como acontece no outro. Se a maioria confirmar aquilo, a gente parte para essa premissa. Se a maioria não confirmar, eu que vou ter que mudar a situação do jogo e ver aonde eu errei. Lembrando que é a maneira que Júlio de Avimage age. Então, se o santo não foi raspado, mas o zelador de santo diz que foi. Eu falo isso de experiência própria. Já tive pessoas que chegaram, que se tornaram filhas de santo minha, que vieram raspadas de outras casas, mas o santo dizia que não. Eu passei para a pessoa e indiquei a ela jogos. E nos outros jogos também dizia, você não é feita, você não é raspada. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Não estou falando de dedução, não. Estou usando minha experiência de 34 anos de santo nessa situação. Então vamos lá. Nesse caso, o santo não aceitou a feitura. O santo não aceitou. Ogum não aceitou. Ela não consta que foi feita no jogo. Bom, confirmou no jogo que aquela pessoa não foi feita. Ogum não foi feito. O que nós vamos fazer? Novamente, vamos trabalhar o psicológico da pessoa, que é o principal, para acalmar, apaziguar aquela pessoa. E eu não estou falando nem de situações de obrigação, mas muita conversa, muito diálogo, muito... A pessoa tem que ter muito tato para lidar com a pessoa que está enfrentando isso, porque não é fácil. A pessoa vem totalmente perdida, totalmente destruída. Tem pessoas que tentam se matar por causa disso. Então, tem que se ter muito cuidado em lidar com a vida de pessoas. Nós vamos ver o quê? Odu. Vamos ver Odu. Por quê? Para dar caminho à pessoa. Eu não quero mexer no turbilhão agora do orixá. A pessoa não está bem. Você tem que dar caminho para que a vida dela ande. Constrói a vida dela primeiro. Tijolo por tijolo. Para ela se erguer. Se ela está desempregada, ela arrumar um emprego. Se ela não está bem profissionalmente, que melhore no emprego. Se ela não está bem na família, que haja uma união na família. O zelador tem que trabalhar dessa forma para equilibrar a base dela, para ela poder ficar erguida, ela poder ter dignidade, para ela poder olhar para os seus problemas e enfrentar de peito aberto, para ela voltar a ser a guerreira que ela era, para poder lutar com todos os obstáculos que vão aparecer em sua vida. Depois disso, que mexeu no Odu, equilibrou essas coisas todas, o que nós vamos fazer? Vamos conversar com Ogum e saber
se ele vai querer continuar ali naquela situação e pegar a Oiá, que é a dona da cabeça, já que Ogum não aceitou a feitura. Se tiver que fazer a feitura, faz Oiá. Isso se tiver que fazer. Faz Oiá e continua dando satisfação a Ogum. Inclui Ogum no carrego, se ele quiser. Eu já vi orixá que falar, não tenho nada a ver com isso, não precisa tocar em mim, não precisa mexer comigo. Mas tem santo que por causa dos anos todos pegou uma afinidade com a pessoa. Então você continua cuidando daquele orixá. Traz ele para perto de Oiá e você acerta as entidades da pessoa, acerta o caminho da pessoa de santo, o caminho espiritual. Traz Oiá, cultua Ogum, assenta o carrego que precisar e você dá caminho à vida daquela pessoa. Existe também a situação de não precisar fazer a raspagem, porque Oiá pode aceitar algumas obrigações e não querer mais feitura. Isso acontece por demais. Eu não raspo as pessoas de qualquer jeito. É muito difícil eu raspar a pessoa. Não raspo por qualquer coisa. Só se bater no meu jogo feitura de santo. E como eu falei para vocês, nesses 34 anos de santo, só bateu para mim feitura de santo 5 vezes no meu jogo. É muitos anos e poucas pessoas para serem feitas. Então eu vou fazer aquilo que o Vodun determinar, aquilo que o orixá determinar, que Oiá me confirmar que é isso que ela quer. Aí sim eu vou agir como o orixá quer. E principalmente lembrando que antes disso eu tenho que erguer a pessoa primeiro, para que ela esteja com a cabeça boa para entender tudo aquilo que está acontecendo. Não adianta você pegar uma cabeça que não está boa, um turbilhão, e mexer na parte do orixá. Você não vai resolver o problema com isso. Primeiro você tem que dar caminho à pessoa. Ela tem que se voltar a sentir dignidade. Ela tem que voltar a se sentir bem consigo mesma. Ela olhar no espelho e se admirar. Não ficar com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, que é ruim demais isso. Então você precisa principalmente reconstruir o equilíbrio emocional daquela pessoa. Tá bom? Bom, gente, eu vou dar para vocês 2 exemplos pessoais que aconteceram com pessoas que vieram até mim. Tá? São 2 exemplos que para mim foram icônicos e que mostra toda essa situação. Tá? A primeira foi uma pessoa que foi feita numa casa de santo de Becém. Ela veio para a minha casa. Eu de Jeje, Becém é o rei da minha nação. É o rei da família de Dan. Então, quando ela chegou até mim, ela estava numa situação de muita penúria. Para vocês terem uma ideia, a mãe dela é que veio pedir auxílio, porque a filha tinha tido um derrame. Ela teve um derrame, não falava e andava com a ajuda de pessoas, ela não andava sozinha. E quando ela esteve lá em casa, eu já conhecia ela, sabia que ela tinha feito o santo em uma casa. Na época eu comecei a auxiliar ela começou a melhorar, mas aí ela saiu de casa e voltou para aquela roça antiga, onde que ela tinha feito o santo. Depois eu não a vi mais, uns 2 ou 3 anos. E aí, quando a mãe dela bateu na minha porta, pedindo para que eu olhasse a filha dela, que eu ajudasse a filha dela, eu tive que ir lá na casa, porque ela não se movimentava. Eu tive que ir lá buscá-la. Fui eu, meus ogãs, na época. Nós trouxemos ela para minha casa
E quando eu tentei entrar com ela no quarto de santo, ela começou a ficar roxa. E eu tive que tirá-la do quarto de santo. Pois bem, eu fui abrir o jogo, eu identifiquei a feitura. A feitura não era feita. B100 não estava na cabeça dela. O que estava na cabeça dela era uma outra entidade que não deveria estar e que não faz parte do culto africano. E o que acontecia? Chamei o suposto B100, ele veio e eu levei ele para o quarto de santo. Novamente ela ficou roxa e não entrou. Ela se sufocava e eu tirava ela do quarto de santo. Na hora eu percebi o que era. Fiz um encantamento separado dela para trazer B100, porque B100 respondia no jogo. Ele respondia que ele não estava na cabeça, mas ele estava presente. E B100 pegou ela, sustentou ela. Nós fizemos a obrigação nela para a retirada daquela entidade que tinha se apossado do corpo dela. E ela passou a andar e a falar. B100 levou ela sozinha para o banho. E depois disso, aos poucos, eu fui consertando o caminho dela. Bom, esse foi um dos exemplos. O outro exemplo, que foi de uma pessoa que chegou para mim como de Xangô. A vida toda ela achou que era Xangô, ela tinha sido feita de Xangô. Todas as vezes que fazia obrigações para Xangô, que fazia presentes, ela não se sentia bem. E o principal, ela ficava muito doente, mas muito doente mesmo. Nesse período, ela não era minha filha de santo, ela estava conhecendo a casa. Ela saiu da roça dela e estava conhecendo a minha casa. Eu nunca tinha nem aberto um jogo para ela. E depois eu vi que tinha alguma coisa errada. Como é que pode? Todas as vezes essa menina está sempre doente. Ela começava a inchar, ela começava a cheirar mal e a gente não sabia o que era. E depois eu falei com ela, olha, procura um médico, você pode estar com alguma coisa e tal. Até que ela decidiu, não, eu queria abrir um jogo. Tudo bem, vamos lá abrir o jogo. Na hora de abrir o jogo, essa menina não era de Xangô. E principalmente, o vodum que essa garota pertencia era uma qualidade muito específica de um Azansu. E esse Azansu era da Langan. Esse vodum tem uma particularidade que ele pode apodrecer a pessoa de dentro para fora. Tem que ter muito cuidado a lidar com ele. E ele era o dono da cabeça dela. E ele não aceitava ter sido tirado dessa situação. Bom, nós conversamos com ela, eu expliquei tudo. Ela aceitou, falou que fazia sentido e disse que a avó dela, que era também do santo, falou que ela não era de Xangô, mas o zelador de santo dela fez Xangô. Eu não sei porquê, eu não entrei nesse mérito. O problema é que ela chegou para mim já doente, adoentada. Nós conseguimos reverter a situação. Eu não a raspei, tá? Não a raspei de novo. Eu trouxe da Langan para a vida dela. Eu dei a ele tudo o que ele pediu e continuei cuidando de Xangô por ser o orixá que foi raspado na cabeça dela, no ori dela. Nesse ponto, a vida dela se equilibrou. Mas ela fez um acordo com o vodum dela, com o da Langan. E nesse meio tempo, depois da vida dela estar normal de novo, ela
sumiu da casa de santo. E eu só fui encontrá-la 15 anos depois, acamada, numa situação muito complicada e que não tinha mais o que ser feito. A importância de você mexer com a vida da pessoa nessa situação, você tem que ter um tato muito grande. Eu coloquei esses dois exemplos para vocês, que são exemplos emblemáticos de como uma feitura mal feita pode levar a pessoa à ruína. Eu vejo isso nos comentários, eu vejo isso nas perguntas que são feitas para mim, de pessoas que nem estão no canal, as pessoas que me conhecem, de irmãos de santo meu, que traz seus filhos de santo, não para mim, mas traz os problemas dele, para que eu possa, junto com ele, chegar a uma solução. Você, para mexer nisso, tem que ter cuidado e, principalmente, tem que ter muita hombridade para lidar com essa situação. Como eu falei para vocês, é a minha maneira de lidar com isso, tá bom? Outros zeladores de santo podem ter outras maneiras. Eu, Júlio de Avimage, lido dessa forma. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários, eu estarei respondendo. Deixe o seu like, que é importantíssimo pra gente. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para que vocês possam receber sempre os nossos vídeos. E como eu gosto de me despedir de vocês, Vodum Paunha Amadegi, Axé!